Semana passada, a Caleb começou com a gente uma nova série intitulada É Possível Servir a Deus Sem Servir a Igreja? De cara a gente já dá a resposta dizendo que não. Esse ano, fevereiro, nós estamos começando essa nova série. Hoje é o primeiro dia de fevereiro, começamos semana passada, num ano significativo para nós. A Ibaviva fará 30 anos esse ano de existência, 2 a mais do que a minha vida, meu aniversário. Por que você riu, Thaís? O fato é que a gente precisa entender o que é servir, o que é ser igreja, se é possível servir sem estar na igreja e uma série de outras coisas. Semana passada, quando o Caleb começou, Caleb trouxe um conceito bem interessante. A igreja local, uma igreja como a nossa, ela é criada, é um projeto de Deus sem dúvida nenhuma, sem partir do coração de Deus, não há por que isso aqui existir. Se não é por Deus, para Deus e com Deus, uma igreja não tem significado de fato, não tem sentido. Tem muitas outras coisas que têm se chamado igreja, mas não são de fato igreja. Uma igreja de fato, ela existe, ela se alimenta das coisas de Deus, para Deus e com Deus. E quando a gente lê a Bíblia, a gente vai ver que existem os contextos das igrejas locais. Por exemplo, logo a abertura de Apocalipse, são 7 cartas que Jesus escreve para igrejas específicas, situadas em regiões da Ásia Menor. Pérgamo, Tiatira, Esmirna, Éfeso e assim por diante. Porque com um conteúdo específico para aquela igreja, ele trata o que precisava ser tratado para aquela igreja. Quando a gente lê o Novo Testamento, tem cartas direcionadas às igrejas com conteúdos específicos, onde são tratados problemas específicos, soluções específicas para aquelas igrejas, porque no conceito do que nós temos que entender e viver, é simples. O que Deus está fazendo aqui, é exclusivo aqui. Ele não fará necessariamente em outro lugar. Porque o que nos diferencia de outros lugares é que a base, a teologia, a doutrina é a mesma. Mas a doutrina ela é aplicada a um povo no seu contexto. E povo e contexto são diferentes. Portanto, aquilo que Deus quer fazer aqui é exclusivo entre nós. É exclusivo para nós. Quer dizer, entre nós não, para nós. Portanto, a gente tem que entender que o movimento de Deus aqui na Ibaviva é o movimento de Deus para a Ibaviva, para essa cidade, para essa localização, para nós, com as nossas características, com o nosso jeitão, nós somos diferentes. O que Deus está fazendo aqui não necessariamente está fazendo com o Tiago lá em Dayatuba, com o Lisânias lá com o Morumbi, não necessariamente. As igrejas são distintas, são diferentes, elas têm contextos e momentos diferentes, apesar do absoluto ser o mesmo. Então, quando a gente olha para a igreja local, o que é que Deus está fazendo conosco aqui? E ao mesmo tempo, é possível crescer, servir, sem estar numa igreja local? Não, não é possível. Então, vamos aprofundar um pouco mais nesse texto, nesse assunto, olhando o texto de Hebreus 5, de 11 a 14. E o texto diz assim: há muito mais que gostaríamos de dizer a este respeito, mas são coisas difíceis de explicar. Sobretudo porque vocês se tornaram displicentes acerca do que ouvem. A esta altura, já deveriam ensinar outras pessoas. No entanto, precisam de alguém que lhes ensine novamente os conceitos mais básicos da palavra de Deus. Ainda precisam de leite e não podem ingerir alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não sabe o que é justo. O alimento sólido é para os adultos que, pela prática constante, são capazes de distinguir entre o certo e o errado. Quero começar com uma pergunta e eu gostaria que você respondesse. A pergunta é: qual é o principal obstáculo para o crescimento de uma igreja? Qual é o principal obstáculo? Se a gente está falando que a igreja tem que crescer, que Deus tem um projeto para a nossa igreja, que nós estamos inseridos num contexto onde Deus quer trabalhar as crises e as dificuldades que existem nesse contexto, onde o reino de Deus precisa ser sinalizado entre nós e vai ser por nosso intermédio como igreja que esse reino será sinalizado. A minha pergunta é: quais são ou qual é o principal obstáculo para o crescimento da igreja? Talvez alguns de cara digam de bate pronto: o diabo. O diabo é um obstáculo.
a gente vai encontrar muito do diabo na nossa frente, ele vai querer nos derrubar, ele vai querer fazer um monte de coisas, e eu vou dizer para você que de fato o diabo existe, ele nos impede não, ele nos atrapalha pra caramba, ele tem um movimento contrário ao nosso, ele quer derrubar, mas por outro lado, Mateus 16, 18, quando Jesus está conversando com Pedro, ele diz, olha Pedro, é sobre esta pedra, e ele diz dele mesmo, eu edificarei a minha igreja, e as portas dos Hades, do inferno, da morte, não prevalecerão contra a igreja. Ou seja, se nós pensarmos no diabo, a garantia bíblica é que o diabo já é vencido pela própria igreja, porque a igreja, ela vai invadir as portas do inferno, e ela derruba com essa história toda. Então não é o diabo o principal obstáculo. Talvez alguns digam, as perseguições. Gente, existe perseguição dentro da igreja e fora da igreja pra caramba. Você quer fazer um determinado trabalho, você entende que você precisa, como igreja, ir para determinadas situações, resolver determinadas crises dentro da nossa cidade, brilhar a luz de Cristo, sinalizar o reino de Cristo, mas existe oposição. Tem gente que não quer essa história. Ao mesmo tempo, dentro da igreja, tem muita gente que se torna oposição. E aí você olha, cara, você está querendo como igreja fazer isso, e tem no meio de nós alguns que também estão gerando problema. Ou seja, existe muita perseguição, mas a perseguição também não é um dos principais obstáculos para o crescimento da igreja, porque você pega um texto como Mateus 5, 11 a 12, Jesus diz assim, bem-aventurados, felizes serão vocês, quando por minha causa o insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus. Ele está dizendo, escuta, a marca de aqueles que estão crescendo comigo mesmo, que vão chegar, cruzar a linha de chegada da corrida que eu estou propondo, a marca é a perseguição. Portanto, enquanto vocês estiverem sendo perseguidos, fiquem felizes, alegrem-se com isso, regozijem com isso. Vocês são felizardos mesmo, bem-aventurados. Então, pode ser um obstáculo, mas não é o principal obstáculo, porque há garantias de que este obstáculo é bom para nós, que sinaliza que a gente está no caminho certo, que nos aponta como uma bússola, dizendo, essa é a rota mesmo, é por aí que tem que ir. Talvez outros digam, as provações. Só para uma enquete assim. Quem passa por período de provação, levanta a mão. Seja qualquer, pode levantar a mão, só para eu ver. Quem não está levantando a mão, às vezes eu fico pensando, esse sujeito não é desse mundo. Porque a Bíblia diz assim, no mundo passarei por aflições. Então, no mundo nós vamos passar por aflições. Quem não está passando por aflições, talvez não seja desse mundo. O fato é que a Bíblia mostra que as provações existem, elas estão aí. Quem não tem passado por dificuldade? Lutas tremendas, cara, é pancada em cima de pancada. Parece que você está dentro do mar e o mar está bravio, você tomou um caldo, uma vaca na cabeça, você levanta para tomar ar, daí vem uma outra onda por cima, bate, e você está lá rodeando embaixo de novo. Cara, é luta em cima de luta, em cima de luta, em cima de luta. Mas, você pega textos como Romanos 5:3 que diz, também nos alegramos ao enfrentar dificuldades e provações, pois sabemos que contribuem para desenvolvermos esperança. Então, as provações, elas promovem crescimento. Então, ela não é um obstáculo para o crescimento, ela é fator de crescimento. Então, não é o diabo, não são as perseguições e nem as provações. Qual é o principal obstáculo que impede o crescimento de uma igreja? O texto diz, a displicência dos cristãos. Ele diz assim, sobretudo, porque vocês se tornaram displicentes acerca do que ouvem. O autor de Hebreus está dizendo, eu estou falando aqui coisas interessantes para vocês a respeito do próprio Cristo, do significado dele para as nossas vidas, como ele é o nosso sumo sacerdote, aquele que nos aproximou de Deus, e ele ofereceu o sacrifício perfeito, mas eu não posso continuar com esse assunto, me aprofundar nesse assunto, porque vocês se tornaram displicentes em relação àquilo que ouviram. Então, há aqui um bloqueio para o crescimento. Há aqui um bloqueio para a gente desenvolver mais. Há aqui um bloqueio que nos impede conhecermos mais das coisas de Deus. Quando eu era moleque, existia uma agenda na escola
onde a gente tinha que anotar todas as coisas que aconteciam na escola. Então, por exemplo, você tinha segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Na segunda-feira, a professora de português mandou fazer a lição das páginas tais e tais. Aí você anotava lá, para a próxima semana, quer dizer, vocês anotavam. Eu sempre fui um aluno que tinha tudo na cabeça, não usava a agenda. Então estava lá, segunda-feira a minha estava em branco. Eu olhava das minhas, mas era lotada de coisa preenchida. Além de você preencher todos os movimentos do dia a dia, era o canal de comunicação da coordenadora mais as professoras com os pais. Então, ali existia um espaço que eles comunicavam, olha, vai ter uma excursão tal, olha, precisa fazer isso, precisa fazer aquilo. E além do que, existiam 2 campos de seleção que vinham descrevendo o comportamento do aluno, indisciplinado ou displicente. O indisciplinado, a professora ia lá e ticava, e depois no campo de observação ela escrevia. Olha, ele jogou o giz na cabeça do amigo, ele atacou o apagador na cabeça do professor, ele quebrou as lâmpadas da sala de aula, ele pulou o muro e como chama? Fugiu da escola, matou a aula. E ela vinha descrevendo todo o bom comportamento do aluno, porque ele era indisciplinado. E tinha um outro campo que você ticava, que era o displicente. O indisciplinado estava dentro da sala de aula, mas ele estava tumultuando a realidade da sala de aula. Ele interagia ali de forma totalmente negativa. O displicente era totalmente diferente. O conceito de displicente era aquele cara que estava na sala de aula, mas não estava ali. Ele estava ausente. Ele não tinha feito a lição de casa, ele não tinha trazido o material para acompanhar a aula, ele sentava e dormia ali na sala de aula. Eu estou vendo algumas professoras só balançando a cabeça, dizendo, isso é verdade, isso é realidade, isso é realidade. Os caras displicentes. Ele estava ali, mas não estava. A realidade dele não tinha nenhuma influência o que estava acontecendo com ele. Interessante que Paulo traz esse conceito, Paulo não, o autor de Hebreus traz esse conceito, dizendo, escuta, há aqui uma crise. Vocês estão vivendo uma realidade, onde aquilo que é real não está influenciando mais vocês. Vocês se tornaram displicentes para ouvir, displicentes acerca do que ouvem. O que vocês estão ouvindo já não tem mais influência no seu coração. Interessante que quando nós lemos tudo isso, nós podemos achar que aqui o autor ele apresenta uma característica e é a primeira vez que ele apresenta. E de fato, é a primeira vez que ele apresenta. Ele não tratou desse assunto antes, entretanto, ele sinalizou. Verso 1 do capítulo 2, ele diz, precisamos prestar muita atenção às verdades que temos ouvido. Depois no capítulo 3 ele diz, considerem atentamente a Jesus. Depois ele diz, não endureçam o coração. Depois no capítulo 3, verso 12, cuidem para que nenhum de vocês tenha coração perverso e incrédulo que o desvie do Deus vivo. Depois mais à frente ele diz, não endureçam o coração de vocês, citando o Salmo 95. E por fim, esforcemo-nos para entrar no descanso, na eternidade com o nosso Deus. Então ele vem trazendo um alerta do capítulo 2 até agora o 4, dizendo, me dá a impressão de que vocês estão deixando de lado a realidade. Escutem, esforcem, não endureçam, cuidem para que nenhum de vocês tenha o coração perverso, e até que ele chega no capítulo 5, e aí ele escancara a realidade, dizendo, nós temos um problema sério. Vocês se tornaram displicentes com aquilo que vocês estão ouvindo. Em outras palavras, aqueles crentes tinham perdido a vontade, a disposição, o ânimo de aprender mais. Não era uma igreja louca por aprender, por crescer, por mudar, por aumentar, por desenvolver e progredir no conhecimento de Deus. Não era o interessante que não era uma incapacidade natural, não era um fator externo, mas era um fator interno. Não eram as provações que são fatores externos, não eram as perseguições que são fatores externos, não era o diabo que é um fator externo. O problema de crescimento era um fator interno. Vocês não querem mais
ouvir o que vocês precisam ouvir. Vocês se tornaram apáticos de tudo isso. Vocês se tornaram displicentes. E a displicência é um problema seu. É uma escolha sua. É fruto do seu coração. Atingiu a sua alma. É uma preguiça espiritual. E o problema é que o displicente, ele tem que entender uma coisa. Que ele não se torna mais um problema somente para ele. Mas ele também se torna um problema para dentro da igreja. Ele se torna um peso. O autor de Hebreus está dizendo, escuta, já era para vocês estarem lá na frente, mas agora a gente tem que dar um passo atrás, disponibilizar gente para ensinar para vocês os rudimentos da fé, porque vocês se perderam nesse conteúdo todo, nesse movimento todo. Vocês se tornaram um peso. Vocês se tornaram um peso. Vocês se tornaram um fardo para a igreja. O pastor que me criou, o Ari Veloso, ele dizia uma coisa muito interessante. Ele falava assim, André, tem muita gente que está dentro da igreja há muitos anos, são velhos dentro da igreja, mas eles são velhos com características de criança, que ainda não conseguem crescer, viver uma vida espiritual porque não querem. Então o meu projeto para você, ou ele dizia, o meu incentivo para você é, ame os velhos, mas trabalhe com os novos. Ame esses velhos. Esse pessoal que se tornou um fardo. Ame esse pessoal, mas invista a sua vida naqueles que estão dispostos de fato a crescer, que estão chegando no Evangelho e que estão afim desse trabalho todo. Engraçado, que é engraçado não é triste, mas eu tenho conversado com alguns pastores amigos meus, e a estatística, a relação tem sido relativamente a mesma para todos nós. Nós gastamos 70% do nosso tempo com crente velho de igreja que não quer crescer, e 30% do nosso tempo com quem realmente está afim e interessado no crescimento. Isso é um problema. Isso é uma dificuldade. Isso impede a igreja de crescer. Isso é um obstáculo. Agora, isso é uma doença. Nós estamos doentes porque isso é algo interno. Nós estamos doentes porque isso é algo meu. Isso não é um fator externo. É do meu coração, é da minha alma. Está afetado aqui dentro. Eu me tornei displicente para com aquilo do que eu deveria ouvir, acerca do que eu ouço. O autor de Hebreus, ele nos ajuda a criar alguns exames que diagnosticam de fato essa doença. O primeiro é como fazer o diagnóstico certo. O primeiro exame tem a ver com um olhar para dentro de nós, quando o texto diz, a essa altura, já deveriam ensinar outras pessoas. E, no entanto, precisam de alguém que lhes ensine novamente os conceitos mais básicos da palavra de Deus. Ainda precisam de leite, não podem ingerir alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não sabe o que é justo. O alimento sólido é para os adultos que, pela prática constante, são capazes de distinguir entre o certo e o errado. O primeiro exame, ele diz o seguinte, escuta, vocês já deveriam ensinar outras pessoas. Há uma caracterização entre aquele que é mestre versus aquele que é iniciante. O texto está dizendo, a esta altura, no momento de vida, no tempo de conversão, no pós-conhecimento de Jesus Cristo, até o tempo presente, vocês já eram para ser mestres, já deveriam estar ensinando outras pessoas, mas, no entanto, precisa que alguém lhes ensine novamente os conceitos mais básicos da palavra de Deus. Veja bem, aqui o texto ele não está apresentando como uma condição opcional. Olha, olhando para o tempo, para a altura da conversão de vocês, para o tempo de convertido de vocês, talvez vocês poderiam estar se tornando mestres, ensinando outras pessoas, ter gente debaixo da sua responsabilidade. Ele não propõe isso, dando como uma opção. Ele traz como uma afirmação, dizendo, isto é uma obrigação. Vocês já deveriam ensinar outras pessoas. Já deveriam ensinar outras pessoas. Mas não é isso que fazem. Vocês deveriam ter pessoas que dependem de vocês
Mas não é isso que está acontecendo. Vocês, a esta altura do campeonato, estão precisando de pessoas das quais vocês dependerão. Pessoas que vão ensinar para vocês novamente o beabá. B mais A, Bá. B mais E, Bé. Da vida cristã. O problema é que vocês esqueceram, vocês se perderam. Já não lembram mais disso. E é um negócio tão sério que ele está falando, escuta, aquilo que vocês tinham ganho, vocês perderam. O beabá vocês não sabem mais, já era algo do domínio de vocês. Mas isso aí já não é mais. Presta atenção numa coisa. Na vida espiritual não há uma estagnação. Eu cheguei num patamar e vou ficar nesse patamar para o resto da minha vida. Ou você cresce, ou você vai decrescer. Não tem como ficar em cima do muro. Ou você vai crescer, e a gente vai ver isso daqui a pouco, ou você vai decrescer. Essa situação era complicada. Eles já tinham recebido, e eles perderam o que receberam. E aí o autor diz, nós estamos tendo que tirar alguém que estaria gastando tempo com outras pessoas para investir na vida de vocês, que a esta altura do campeonato, já deveriam ter gente debaixo das asas de vocês. Mas não é isso que acontece. É uma doença de aprendizado. É uma doença que atinge o coração do cara, a tal ponto que aquilo que ele aprendeu, ele já não lembra mais, portanto ele já nem pratica mais. Certamente, era necessário se lançar os novos alicerces, apresentar novamente o cristianismo para aquele sujeito. Escuta, Paulo diz mais à frente, não é que eu não creio que vocês não são salvos, mas há uma falha, e nós temos que trabalhar essa falha. Mestre versus iniciante, aonde é que você está? A essa altura do campeonato, aonde é que você está? Segundo exame para o diagnóstico certo, ainda precisam de leite e não podem ingerir alimento sólido. Ele faz uma comparação entre o alimento sólido e o leite. O leite é para principiante, o leite é para quem está começando. E aqui não há uma crítica ao leite, pelo contrário, o leite é coisa boa. Hoje existe a campanha de aleitamento materno, não existe? Quer dizer, o recém-nascido nasceu e é ali fundamental que ele desfrute do leite da mãe. Então está dizendo, escuta, o leite é fundamental, o leite tem todos os nutrientes necessários, contém as proteínas necessárias, as hemoglobinas necessárias, as substâncias imunizantes necessárias para aquela criança naquela época. Tem tudo o que eles precisam, tudo o que eles precisam. Eles não precisam de mais nada além daquele leite. Para aquela fase da vida dele, o leite era perfeito. Entretanto, eles vão crescendo e conforme vão crescendo, novos grupos, novas características do alimento, eles precisam ter. Eles precisam ter alimentos sólidos que construirão o seu corpo, que regularizarão as funções orgânicas e capacitarão para vivê-los de forma saudável. Esses alimentos, eles vão não só substituir o leite, como eles vão acrescentar o que não tinha antes. O alimento sólido é para quem já é maduro, para quem já é maior. Mas se começa no leite, começa com aquele leite materno, depois vai para o suco de fruta, depois vai para a fruta amassada, depois vai para a sopinha, aí depois você começa a introduzir um arrozinho. No meu caso, já comecei com a picanha logo de cara. Picanha, lasanha, já de cara, esses alimentos saudáveis. Bons, gostosos. Interessante isso, né? Era natural. Mas vocês não. Vocês ficaram ali, só no leitinho, e se perderam. Vocês deveriam estar em outra fase, e não estão. Em outro momento, e não estão. Portanto, a crítica aqui não é contra o leite, mas a crítica aqui é contra a estagnação. Vocês não souberam enxergar as etapas da vida, que necessita para cada etapa um alimento
específico, que desse a capacidade para construir tudo o que você é. Alimentos construtivos, que desse energia para você tocar. Da mesma forma, como Ele pudesse regular todo o metabolismo de vocês. Vocês não souberam, portanto ficaram perdidos, ficaram apáticos. Vocês não souberam nem mesmo preparar o próprio alimento. Vocês ainda precisavam de um alimento que vinha de dentro de uma outra pessoa. O leite materno, o leitinho. Vocês não sabiam ir para o fogão e ferver uma água. Não sabiam ir para o fogão e fazer um molho. Vocês não sabiam lavar um alface. Vocês ainda precisavam de algo que vinha de dentro de outras pessoas, porque vocês mesmos não sabiam produzir o próprio alimento. Portanto, um diagnóstico é do alimento sólido versus o leite. Aonde é que você está? Que tipo de alimento você come? Você sabe produzir o seu próprio alimento? Um terceiro exame, o último. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não sabe o que é justo. O alimento sólido é para os adultos, que pela prática constante são capazes de distinguir entre o certo e o errado. É o ser adulto e ser criança. O resultado é que vocês são crianças, e não são adultos. Não é só aquele que depende do outro para se alimentar, mas já consegue preparar o próprio alimento. Ele sabe distinguir o que é certo do que é o errado. Não é só aquele que depende do outro ser adulto para fazer as melhores escolhas, mas ele já sabe escolher o certo em vez do errado. Vocês são capazes de distinguir o que é certo do que é errado. E olha que coisa interessante. Vocês estão sendo e recebendo o leite, que é a palavra. E a partir daí, vocês estão produzindo mais coisas diante do Senhor, enquanto alguém está dando a papinha na boca de vocês, e vocês estão recebendo esse crescimento todo, e vocês vão aprendendo a fazer a comida de vocês, vocês vão tendo cada vez mais intimidade com Deus, e conhecendo mais esse Deus, interpretando melhor esse Deus, caminhando melhor com esse Deus. Enquanto vocês estão fazendo tudo isso, vocês também começam a não só mudar o pensamento de vocês, mas a vida moral de vocês é alterada. Porque a partir de agora, o que é certo e o que é errado. Interessante isso. Tem muita gente que se perde no meio da jornada cristã, porque começa a estudar a Bíblia, entende e compreende a Bíblia, mas não traz a Bíblia para a vida prática, aonde as escolhas morais são de fato vividas. O que é certo e o que é errado, ponto e acabou. Tem muitas pessoas que começam e ficam pelo caminho. Interessante, porque eu tenho pensado algumas coisas nesse sentido. Como é que eu mudo a minha vida? Eu continuo alimentando a minha vida todos os dias, abro o devocional, leio a Bíblia. Entretanto, eu não vejo mudança na minha vida. Por quê? Porque talvez as coisas que são certas eu deveria estar fazendo, o que é errado eu deveria estar cortando. Por exemplo, hoje em dia, com o advento do streaming, e a gente tendo a facilidade de assistir séries, de assistir filmes de uma forma absoluta, você vai e assiste o que você quiser, a hora que você quiser, quando você quiser. Tem muita coisa ruim. Muita coisa ruim. Muita imagem feia. Muita imagem feia. E aí você diz, eu estou enchendo a minha cabeça das coisas de Deus. Eu faço devocional todos os dias que Israel me manda. Mas eu continuo assistindo o que é errado. Vai crescer. Não vai crescer, vai decrescer. Porque o crescimento é marca daquele que se alimentou e produziu coisas novas. Cresceu. Eu estou alimentando a minha cabeça dessas coisas todas, mas aí na minha empresa, sabe como é que é? Não dá para declarar tudo.
todas as notas, porque ninguém sobrevive, esse é o nosso país. A culpa é do Bolsonaro, a culpa é do Lula que nos deixou tudo isso aí, a culpa é de fulano, de Beltrano. As regras dos jogos não foram criadas por mim, entretanto estão aí. Isso é certo ou errado? Então se está errado, meu amigo, vá ser motorista de Uber, que tem salvado muita gente no meio da crise. Mas viva o que é certo. Porque se você está se alimentando da palavra, o resultado é que a moral muda. O que é certo, e o que é errado. Isso é coisa de adulto e não é coisa de criança. Portanto, o exame que a gente faz é: eu tenho me tornado um adulto ou eu tenho me tornado criança? Para entender que eu estou doente em relação a me tornar um displicente em relação às coisas que eu ouço a respeito do Evangelho. Já falei algumas vezes aqui, vou repetir um gráfico que me ajuda muito a entender. O gráfico em cima do texto de que a essa altura já deveriam ensinar outras pessoas, no entanto, precisam de alguém que lhes ensine novamente os conceitos mais básicos da palavra de Deus. Se olhar para um gráfico enxergando o eixo vertical, como se fosse um eixo da dependência, onde a graduação vai do mínimo para o máximo, ou seja, o quanto mínimo de dependência eu tenho, para o quanto máximo de dependência eu tenho. No outro eixo, eu coloco o eixo do tempo. A graduação é a esta altura do campeonato, a partir de quando? A partir da minha conversão. A partir da minha conversão até os dias atuais, a esta altura do campeonato, o que há, ou qual é a relação de dependência? Primeiro, da minha dependência em relação à igreja. Do cristão em relação à igreja. No início da conversão, o cristão depende em tudo da igreja. Ele não sabe abrir a Bíblia. Você chega num grupo pequeno e fala assim: abre a sua Bíblia em Marcos. Ele fica olhando. E às vezes ele fica até sem graça. Já fui para grupos que o cara abriu e fingiu. Porque via todo mundo abrindo. O cara não sabe. Ele não entende. Ele não sabe manusear. É óbvio. Cara, na boa, pegar um livro daquele tamanho, onde você nunca chegou nele, achar que vai ser fácil, desculpa, não vai ser fácil. E não é fácil, é difícil. Então você precisa. Lembro sempre de um amigo que quando a gente orava, a gente terminava dizendo amém. Aí um dia ele me chamou e falou: por que vocês falam amém? Acabando de chegar na igreja, não entende nem o porquê a gente fala amém. Talvez muitos de vocês nem saibam. O fato é que depende em tudo da igreja. Em tudo. Só que o passar do tempo, o cara não vai depender mais. E a expectativa é que não dependa mesmo. Porque ele já sabe abrir a Bíblia. Ele já sabe o beabá da Bíblia. Ele mais do que a beabá, ele também já está se tornando expertinho em algumas coisas. Ele se tornou mais capacitado. Ele está compreendendo as coisas, ele está caminhando nas coisas, ele já não tem mais a necessidade de alguém o supervisionar o tempo todo, mas ele passou a supervisionar alguém, porque a maturidade produz filhos. Uma criança não produz filho, um adulto produz filho, a maturidade produz filhos. Então ele já tem alguém debaixo do braço dele. Agora, e a igreja? A igreja é o contrário. A igreja que começa não dependendo nada do cara. O cara chegou na igreja, a gente tem que disponibilizar alguém para ensiná-lo, para saber como é que funciona. O cara vai chegar aqui na igreja, não serve em área nenhuma. Ele vai para a empresa dele, não sabe fazer as coisas de cristão lá dentro. E aí cara, vem cá. A gente vai ensinar tudo isso a você. Você depende total da igreja, mas vai passar o tempo. E a igreja vai depender em tudo de você. Porque é você aqui dentro da igreja que vai fazer a diferença. E não é aqui das quatro paredes, mas é você sendo essa igreja aonde Deus nos tem colocado com a missão e a tarefa que nós temos. Agora, isso é interessante. Porque o bebezinho, ele não sabe preparar o próprio alimento. Então ele depende de alguém que prepare. Ele continua sendo dependente. Mas o adulto, ele sabe preparar o próprio alimento. O bebezinho, recém-nascido, o alimento vem de dentro do outro. O adulto, o alimento vem de fora.
Ele vai se tornando cada vez mais especialista na produção de alimentos, da comida. De alimentos não, da comida. Agora, o bebezinho, ele depende de outros, concorda? Quando o bebezinho fica com fome, o que é que ele faz para matar a fome dele? O que ele faz? Chora. Por quê? Porque ele não sabe se alimentar. Ele precisa de que alguém alimente. É interessante que aquilo que eu disse para você, que o cara que vai se alimentando de Deus, ele vai crescendo a tal ponto que a sua vida vai se transformando. E aquilo que é certo, ele faz, e o errado que ele não faz. O cara que não se alimenta de Deus e não vai sendo transformado dessa forma, ele vai, em vez de crescer, decrescendo, e o certo ele não faz, ele faz o errado, vive dentro da igreja, não tem crescimento e continua como uma criança infantilizada, chorando pelo alimento dado pelo outro. Você vai perceber, ele não gosta do pequeno grupo, ele não acha justo o que ele está passando, ele reclama porque o pastor não visita, ele reclama porque o louvor não é ungido, ele reclama porque não tem problema nenhum de viver o que ele está vivendo, e as outras pessoas estão falando dele, que absurdo que falem dele, não deveriam estar falando dele, deveriam estar falando de cada um de si mesmo. Ele reclama porque ele continua neste mundo perdido. Ele não cresceu, ele é infantilizado, que chora pelo alimento, que chora por alguém que venha e o coloque debaixo das asas dele. Vem cá, deixa eu cuidar de você, deixa eu tratar de você, deixa eu te promover. Não cresceu. Infelizmente não cresceu. Há uma doença diagnosticada. O cara se tornou displicente em relação àquilo que ele já ouviu da palavra. Ele não só não cresceu e não aplicou, como o que é certo, ele não escolhe, ele vive o que é errado. Mas há um remédio para tudo isso. O texto mesmo nos ensina. Ainda precisam de leite e não podem ingerir de alimento sólido. O alimento sólido era para os adultos, que pela prática constante são capazes de distinguir entre o certo e o errado. Comecei dizendo que há uma apatia espiritual. E o principal obstáculo do crescimento da igreja, sem dúvida nenhuma, é essa apatia espiritual. Não são as perseguições, não são de forma nenhuma as provações, e nem o diabo. São obstáculos, mas não são o principal obstáculo, porque o principal obstáculo é interno. É aquilo que está dentro do coração da pessoa. É uma preguiça, é uma apatia. O cara se tornou insonso. Em relação à palavra de Deus e ao conteúdo de Deus. Ele se torna um fardo para a igreja. Ele vive uma doença espiritual. Se o alimento sólido não é palatável para ele, e o alimento sólido só é dirigido para quem é maduro, digerido por aquele que é maduro, a minha pergunta é, se o alimento sólido, ele não sente o sabor de fato, se o alimento sólido, ele não consegue desfrutar, um sujeito nessa condição, ele está precisando do quê? Do leite. Ele é criança. Ele precisa do leite. Ele precisa voltar e não criar um fundamento novo, mas reviver o fundamento novo. Ele precisa experimentar tudo isso. O problema não é o leite que é fraco. O problema é que o cara nunca experimentou de fato o que é viver do leite. E começar a dar os passos para depois experimentar uma papinha, uma sopinha, e aí os alimentos mais robustos. Ele diz, você precisa começar com isso. Na prática constante, na prática constante, na prática constante. O alimento sólido é para os adultos. Qual é o remédio? Primeiro, deseje intensamente. 1 Pedro 2,2 tem um paralelo desse texto que diz assim, como bebês recém-nascidos desejem intensamente o puro leite espiritual, para que por meio dele cresçam e experimentem plenamente a salvação.
Deseje intensamente isso. Eu quero esse negócio. Eu preciso crescer. Não dá mais para viver com essa vida medíocre. Não dá mais para ficar vivendo uma vida de surras, onde eu não sei mesmo falar a respeito as coisas de Deus, eu não entendo da palavra, eu não sei manusear a palavra, eu não tenho o conteúdo da palavra, eu não tenho aplicação da palavra, eu não tenho vivência da palavra. Não dá mais para viver dessa forma. E eu quero desejar intensamente o puro leite espiritual. Eu quero esse negócio, eu quero esse negócio. Segunda coisa, você deve procurar um adulto. A criança precisa de um adulto. Não tem como. A criança precisa de um adulto. Fica perdida se não for um adulto. Ela não tem como se alimentar. O texto diz, a essa altura já deveriam ensinar outras pessoas e, no entanto, precisam que alguém lhes ensine novamente os conceitos mais básicos da palavra de Deus. Você precisa que alguém lhe ensina. Uma das coisas que eu quero que você entenda é o seguinte: nós temos visto muitos movimentos contrários àqueles que nós consideramos saudáveis segundo a palavra de Deus. A gente tem visto muita coisa acontecendo dentro da igreja, que de fato dentro da igreja você olha e diz, cara, isso não deveria estar acontecendo. Não com uma pessoa como essa, tem tantos anos, a essa altura do campeonato, a vida dela deveria ser caracterizada de outra forma. Não era para estar vivendo assim. Então eu confesso para vocês que como pastor, como grupo de pastores, como os presbíteros da igreja, a gente tem enxergado muita coisa que a gente diz, não deveria estar acontecendo. Entretanto, eu creio cada vez mais que a graça tem alcançado cada vez mais um número maior de pessoas. Muita coisa boa tem acontecido. Muita coisa boa tem acontecido. E eu tenho visto muita gente chegando para nós dizendo, cara, eu quero estudar a Bíblia. Me ajuda, posso marcar com você? Podemos retomar, a gente dá para conversar, me ensina isso, mas muita gente. Por isso, para nós, cuidar de um cristão velho, que vem cheio de problema, mas não quer modificar, de fato isso escoa a nossa energia. Agora, cuidar daquele que vem entregando de fato o caminho para Jesus, dizendo, eu agora desejo ardentemente, intensamente este leite, por favor me auxilia, nos enche o coração de alegria, nos enche a nossa semana. São os pontos na semana que a gente procura para dizer, isso aqui sim é o movimento de Cristo aqui, ó. O cara está crescendo, ele já está começando a ter sacadas. Você começa a apresentar o leite, o cara fala, caramba, como isso faz sentido, como esse negócio é sério. Ei André, dá para a gente continuar? Dá para a gente continuar? Você entrega um material, ele lê, você dá um texto bíblico, ele lê, ele manda o WhatsApp durante a semana, você responde, porque o cara tem crescido. O procurar alguém que ensine novamente os conceitos mais básicos da palavra de Deus, não é motivo nenhum de vergonha. Pelo contrário, diga, eu agora vou tomar essa decisão, e então eu vou procurar um sujeito mais maduro do que eu, que me ajude nessa jornada. E vai procurar. Procura um dos pastores, procura um dos presbíteros, procura um líder do seu pequeno grupo. Chega e fala, escuta, dá negócio, você me ensina. Eu garanto que se a gente não tiver agenda, a gente arruma alguém que tenha. Mas é fundamental você ter alguém que te ajude nessa jornada toda. É fundamental você ter alguém. E por fim, seja perseverante. A essa altura, já deveriam ensinar outras pessoas, e no entanto precisam de alguém que lhes ensine novamente os conceitos mais básicos da palavra de Deus. Não insista nisso. Insista nisso, eu vou procurar. Depois mais à frente o texto diz, pela constante prática, persevera. A Bíblia não diz que a gente vai dar um passo gigantesco, que você vai sair daqui dizendo, agora eu sou um maduro.
A Bíblia não diz que você vai sair daqui hoje dizendo, o menino ficou para trás, agora está um homem, uma mulher, gente grande. A Bíblia diz que é uma vida, que aquele que começou a boa obra em nós há de completá-la até o dia de Cristo. A obra se completa quando Jesus Cristo voltar. Então é uma vida, é uma jornada. Mas eu não posso ficar estagnado. Eu tenho que estar crescendo, um pouco a cada dia, um pouco a cada dia, um pouco a cada dia. Significa que você vai dar um passo hoje, dizendo, eu vou começar esse negócio. E são pequenos passos. Eu vou procurar alguém que me ensine e diariamente eu vou estudar a Bíblia. A gente recebe o devocional feito pelo Israel, diariamente eu vou estudar aquele negócio. Até o dia que eu não precise mais do Israel. Mas o Israel vai precisar de mim lá no Crescer, porque tem um monte de gente chegando e eu estou aqui para ajudar o Israel a ensinar. O Caleb vai precisar de mim no pequeno grupo, porque eu preciso liderar o pequeno grupo. O amigo que está chegando agora na igreja vai precisar de mim, porque eu já estou à frente e eu posso ensiná-lo. Porque eu decidi intensamente, eu fui investido por alguém e eu perseverei nessa história. Eu gostaria muito de chegar aqui e dizer para vocês que eu sou apaixonado por corrida como Israel é apaixonado. Eu gostaria de chegar aqui e dizer, cara, o meu sonho é correr uma maratona. Eu diria para vocês o seguinte, eu acho loucura correr uma maratona. Eu já corri muito na vida, eu corria provinhas de 10 quilômetros, mas nunca gostei. Eu corria na represa, e eu tenho convicção absoluta que enquanto eu corria, eu matava alguns peixes pela carga negativa que eu carregava em volta daquela represa. Exercício para mim nunca foi algo que eu gosto, acho um barato. Entretanto, eu entendo que é como remédio, eu preciso tomar. E no passado, eu tomei uma decisão. Falei assim, eu vou levar esse negócio a sério. Peguei 3 horários da minha semana e congelei. Ninguém invade esses horários. E eu vou fazer crossfit. Porque eu não tenho CNH, pela graça de Deus está acabando, mas 1 mês e meio já estou com ela nas mãos. Mas eu preciso de carona, alguém que me leve. E preciso de alguém que goste do que está fazendo, que me empolgue com o que ele está fazendo. Melhor do que isso é o Pedro. Meu filho mais velho, ele é apaixonado por esse negócio. Então ele saía do emprego 4 e pouco, e a aula começava às 5, ele dizia, nós vamos, né pai? Eu falei, não, hoje não Pedro, eu estou muito ocupado, e tenho algumas coisas para fazer, não sei o que. Ele falou, não, estou chegando aí com a sua roupa e o seu tênis. Eu ia me trocando pelo caminho, e eu ia para coisa. Essa semana distribuíram um videozinho de algumas mulheres de Taubaté fazendo parkour, vocês viram? Era vergonhoso, sou eu no CrossFit. Tem que pular na caixa. Tem que pular corda. Eu não sei como o pessoal consegue fazer aquela corda passar debaixo do pé, para mim é sobrenatural. Na minha opinião tem um diabo que fica com o pé lá embaixo dizendo assim, não vai passar essa corda aqui só para desanimar. Porque não passa. Aí o professor fala, não, segura ela, as duas lados, num lado assim, ó. Não precisa bater dos dois, ela vai girar só desse lado aqui. Eu falei, isso é vergonhoso, né? Não vou fazer esse negócio. O Pedro insistiu, foi quem me monitorou, até que teve um dia, que a gente faz, às vezes, em dupla. E eu pegava a dupla no meu patamar, assim, né? O pessoal que era atleta que nem eu, e a dupla do Pedro faltou. E o Pedro falou, pai, você vai fazer comigo. Eu lembro, gente, de um professor virar para o Pedro e falar assim, Pedro, você vai matar seu pai. Acabei o negócio, estava lá um corpo estendido no chão. Como diz Paralamas, né, que fala isso. Eu Chico Buarque é o caramba, é Paralamas mesmo. Fato é que eu fui fazendo,
Hoje isso faz parte da minha agenda. Eu gosto do negócio. Tive que ficar 1 mês e pouco afastado. Fiquei, fez falta. Nunca pensei que eu ia falar um negócio desse um dia. Por quê? Porque eu coloquei na minha agenda, eu desejei esse negócio. Por quê? Porque eu tive um mentor, um adulto, que era meu filho que me ensinou. E porque houve perseverança em cima dessa história. Portanto, você precisa ir para o mesmo caminho. Precisa desejar as Escrituras, ser gente grande. Precisa procurar um cara maduro e perseverar nessa história, perseverar nessa história, perseverar nessa história, perseverar nessa história. Termino com a oração de Paulo, quando ele diz, de Paulo não, estou com Paulo na cabeça, do autor de Hebreus: se Deus permitir, avançaremos para um maior entendimento. Essa é a minha oração. Se Deus permitir, avançaremos para um maior entendimento. Existe uma música do Zé Geraldo chamado Senhorita. Talvez ninguém nem saiba que Zé Geraldo é um cantor, muito menos que existe essa música. Mas existe uma frase na música que eu gosto, que ele diz: de onde eu venho não importa, pois já passou. E o que importa é saber para onde eu vou. De onde eu venho não importa, porque já passou. O que importa é saber para onde eu vou. Talvez você esteja aqui hoje e você está dizendo: cara, a essa altura do campeonato era para eu ser mestre. A essa altura do campeonato era para eu ter um monte de gente debaixo das minhas asas, ensinando o cristianismo, ajudando esse pessoal a chegar lá, fazendo com que Cristo se tornasse uma experiência viva na vida desses caras. Mas eu não fiz isso, pelo contrário. Eu morri pelo caminho. E esse lance que o André está dizendo, que em vez de crescer, eu decresci. E o que é moral na minha vida se tornou totalmente obscuro. E o pior, o meu coração se tornou tão endurecido, que mesmo sabendo que é errado, eu continuei praticando. E hoje isso não importa para mim, se é errado ou se é certo. Mas eu continuei assim. Quero dizer para você, que de onde você vem, não importa. Porque já passou. Para onde você vai é o que importa. Portanto, eu não sei como você está aqui hoje, mas você pode chegar aqui hoje e dizer: eu não vou continuar nessa história. Eu quero leite. E eu vou dar um primeiro passo, pequenos. Eu vou levar a sério esse negócio devocional. Eu vou procurar alguém que me ajude a crescer. Eu vou perseverar nessa história. Eu vou fazer disso uma prioridade na minha vida. Eu vou encaixar isso como algo importante para mim. Eu vou fazer dessa história a minha história. Portanto, comece com o leite. Depois vá para as papinhas, os sucos, as frutas amassadas, para depois chegar nos alimentos sólidos. Dê pequenos passos, mas comece agora, comece já, comece com uma determinação forte no seu coração: eu quero isso para mim, eu quero isso para mim. E se Deus quiser, e se Deus permitir, avançaremos para um entendimento maior a respeito de Deus. Amém? Feche os teus olhos, abaixa a tua cabeça. A minha oração, Deus, é que o Senhor nos ajude agora a assumirmos um compromisso diante do Senhor. E enquanto nós estamos orando, eu quero perguntar para você que está aqui agora: você quer assumir, fazer de hoje, 1º de fevereiro, um marco novo, um marco inicial, que esse 1º domingo de fevereiro seja algo especial para você, que fique marcado na sua história, como um dia em que você realmente desejou crescer, se tornar gente grande, se tornar maduro, e que você vai assumir o compromisso de começar com o leitinho, mas enxergando que lá no futuro, mais à frente, você vai experimentar as coisas maiores do próprio Deus. Você vai enxergar as coisas maiores do próprio Deus. Você vai viver o que o próprio Deus tem para você. Se esse é o seu compromisso e esse é o seu desejo, eu queria desafiá-la a ficar em pé, porque eu gostaria de orar por você, por esse compromisso que você está assumindo.
Estou colocando esse pessoal na tua presença agora, Pai, de coração alegre, grato mesmo. Mas que seja uma decisão consciente, que venha do coração, dizendo: eu quero esse negócio de me tornar maduro mesmo. Estou cansado de moralmente estar falido, de estar aceitando essas falhas todas. Eu quero caminhar mais perto do Senhor. E enquanto eu vou me esforçando, o resultado de tudo isso é que eu vou te conhecendo mais. A nossa amizade vai aprofundando, a nossa comunhão vai crescendo. Significa que o Senhor vai se tornando cada vez maior na minha vida. Eu vou diminuindo e o Senhor vai crescendo. Isso é maturidade, isso é crescimento, isso é se tornar gente grande. Por isso abençoa a decisão desse pessoal agora, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Que sejam decisões genuínas de fato, de gente comprometida de fato. Ajuda-os, Senhor, a encontrar a pessoa que vai dar a eles o que eles precisam, mas também traga, Pai, a perseverança no coração de cada um deles, a consciência de que precisam se esforçar, e que o resultado de tudo isso seja que haja cada vez mais um vínculo aprofundado entre o Senhor e cada um deles. E é em nome do Senhor Jesus que eu oro, em nome do Senhor Jesus, amém?